Meus caros amigos, meus irmãos em Cristo, para a nossa meditação, vamos ler a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, capítulo 1, a partir do versículo 15 ao versículo 18. Pelo que quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão manchadas de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos, de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem. Praticai o que é reto. Ajudai o oprimido. Fazei justiça ao órfão. Tratai da causa das viúvas. Vinde então e arguir-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Amém. Meus queridos irmãos, o título desta mensagem é Desobedecer nunca e fazer o bem sempre. Glória ao Senhor meu Deus que está nos céus, glórias ao meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, para sempre. A palavra do Senhor nosso Deus, ela nos relata, ela nos mostra o descontentamento de Deus para com o povo de Israel. Para com o povo de Israel. Quem de nós, um dia, não ficamos descontentes com alguém? Será que os nossos pais, um dia, não ficaram descontentes conosco? Será que os nossos avós, um dia, não ficaram descontentes conosco? Pois é, o nosso Deus demonstra o seu descontentamento com o povo de Israel. O nosso Deus tem uma queixa contra o povo de Israel. O descontentamento de Deus, essa queixa de Deus, esta reclamação de Deus contra o povo de Israel, ela tem origem em vários motivos. O povo de Israel, nos dias do profeta Isaías, vivia em estado de rebeldia, de grande desobediência, vivendo na idolatria, praticando maldades e mais maldades. Deus não via obra boa, Deus não via nada de bem no procedimento do povo de Israel. O povo menosprezou a Deus. O povo deixou o Senhor nosso Deus para servir aos ídolos, para servir aos seus próprios caprichos. O povo não considerava mais a Deus. Tanto que o Senhor nosso Deus disse: o boi conhece o seu possuidor, o jumento conhece a sua manjedoura, mas o povo de Israel não me conhece, não me obedece. Deus sempre descontente com o povo de Israel. Deus mal satisfeito com o povo de Israel. Será que em nossos dias, o nosso modo de viver vem produzindo contentamento diante de Deus? Será que o nosso modo de viver dos nossos dias vem agradando a Deus, agradando a Jesus? Ou nosso modo de viver nesses dias vem produzindo descontentamento ao Senhor, descontentamento ao seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Meus amigos e meus irmãos, reflitamos
neste assunto. Não vamos produzir descontentamento em Deus. Não vamos causar tristeza ao coração de Deus. Não vamos causar tristeza ao coração do Senhor Jesus, nem ao coração do Espírito Santo do Senhor. Vamos produzir frutos, obras. Vamos ter uma vida agradável diante de Deus, para que Deus se alegre conosco, para que Jesus se alegre conosco, para que o Espírito Santo se alegre conosco. O povo de Israel, nos dias do profeta Isaías, estava produzindo um grande descontentamento ao Senhor, pelas más obras que eles praticavam, pela maldade que o povo praticava. O povo, ora matava um, matava outro, as mãos estavam manchadas de sangue. Homicidas, cúmplices da morte de alguém, furtavam, defraudavam, se corrompiam, prostituíam, deixavam o Deus de Israel para adorar os ídolos e as imagens de escultura, algo que Deus sempre abominou e sempre abominará. Meus irmãos e meus amigos, Deus aqui, no texto que eu acabei de ler, demonstra o seu descontentamento para com o povo de Israel. Será que o nosso Deus está descontente conosco, meus irmãos e meus amigos? Pensemos bem nisto. Será que o nosso Deus está contente com o nosso modo de viver, com as nossas palavras, com as nossas ações, com as nossas obras? Será que estamos sendo obedientes aos nossos pais, aos nossos avós, à nossa família? É preciso refletir nisso. Então o Senhor nosso Deus diz aqui: quando vocês, povo de Israel, multiplicar as vossas orações, eu não as ouço, eu não escuto, eu viro meu rosto de vocês. Olha como Deus estava zangado, olha como Deus estava contrariado com a conduta, o modo de viver do povo de Israel. Vivia na rebeldia constantemente, desprezando o Deus de Israel, que havia libertado eles do Egito, e que havia libertado eles de outras ocasiões, de muitas aflições. Então o Senhor nosso Deus disse: vocês multiplicarem as vossas orações, eu não as ouço, eu não escuto, porque as vossas mãos estão manchadas de sangue. O povo de Israel, aquele povo dos dias do profeta Isaías, sabia que para alcançar o perdão de Deus era através de sacrifícios, era através de oferecimento de holocaustos. E o povo ia para o templo, oferecia sacrifício, oferecia holocaustos, levava ofertas para o templo, na tentativa de enganar a Deus, na tentativa de querer agradar a Deus. Mas Deus sabia que eles tinham uma conduta dentro do templo, mas fora do templo era o contrário. Dentro do templo tinha uma aparência de santidade, mas fora do templo a aparência da maldade. Fora do templo, lá na rua, lá nas praças, lá na cidade, praticava tudo o inverso do que a palavra de Deus ensinava. Então eles viviam um estado de hipocrisia constante. E Deus não se agradava daqueles sacrifícios. Deus não se agradava daqueles holocaustos, embora fosse bíblico, porque eles ofereciam sacrifício, ofereciam holocaustos, mas lá fora do templo praticava maldade, vivia na prostituição, no erro, na perversidade, praticando todo tipo de maldade diante de todos e diante do Deus Todo-Poderoso, que é santo eternamente. Deus não tolerava tanta rebeldia, tanto erro, tanta desobediência. Você, meu irmão, você, meu amigo, que frequenta uma igreja, que às vezes leva até uma cesta básica, paga dízimo, leva ofertas para a sua igreja.
Lá na sua igreja você tem a cara de santo, rosto de santo, aparência de santo. Mas fora da igreja, lá no seu trabalho, lá na sua escola, lá na sua universidade, lá na rua, lá na praça, lá na sua casa, você pratica tudo o contrário. Você vive como um indivíduo desobediente. Na igreja, tem o rosto de santo, a aparência de santo. Mas fora da igreja, é o contrário. Vive na maldade, vive na corrupção, no engano, na mentira, na fraude. E praticando toda obra maligna. Meu irmão, Deus, nós não podemos convencer a Deus com mentira. Não podemos convencer a Deus com falsidade. Não podemos convencer a Deus com invericidade. Vamos estarmos diante de Deus em santidade, em honestidade e sinceridade, amando o próximo, quer dentro da igreja, quer fora da igreja. Mas muitos têm duas faces, têm dois modos de viver. Um é dentro da igreja e o outro é fora da igreja. Não há coerência entre o homem que está dentro da igreja, levando uma oferta, levando um dízimo, levando uma cesta básica. Não há uma coerência com este homem, com aquele homem, com esse mesmo homem que está lá fora, praticando maldade, pecaminosidade, iniquidade. Não há coerência. Isso chama-se hipocrisia, falsidade, engano. Ninguém engana ao Senhor nosso Deus. Então Deus estava cansado do povo de Israel, querendo enganá-lo, mas a Deus ninguém engana, porque Deus é verdadeiro. Deus nos conhece por dentro e por fora. Deus conhece o nosso deitar, o nosso levantar, o nosso sonhar, o e o nosso pensar, nossos erros, nossas atitudes, nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Tudo está patente diante dos olhos do Senhor nosso Deus. E o Senhor nosso Deus, neste texto, convida o homem que vive na maldade para se arrepender. Se arrependeu. Deus convida o homem para que o povo de Israel se arrependa dos seus pecados. Confesse suas culpas. Deixe a iniquidade. E Deus diz: lavai-vos e purificai-vos. O homem não pode lavar-se a si mesmo, purificar-se a si mesmo. Mas se o homem se arrepender dos seus pecados, deixar a vida pecaminosa, confessar as suas culpas para Deus, pedir misericórdia a Deus, Deus perdoa os pecados do homem. Deus purifica os pecados do homem. Deus justifica o homem. Deus santifica o homem. Porque Deus é bom, misericordioso. Deus quer salvar e libertar. Mas Deus também é justiça. Deus é justiça, Ele pune, Ele castiga. Ninguém escapa dos olhos do Senhor nosso Deus que está nos céus. Então o Senhor nosso Deus diz para o homem, para o povo de Israel: aprendei a fazer o bem. O povo aprendia a fazer o mal, maldade, mas não aprendia a fazer o bem. É como nós em nossos dias. As pessoas querem aprender a fazer o mal, a perversidade, a loucura. Querem aprender a mentir, a matar, a roubar, a destruir, fazer o mal. Mas o povo não quer aprender a fazer o bem. E Deus exorta o povo, convida o povo a aprender a fazer o bem. É preciso aprender, educar, aprender, fazer o bem. E disse Deus: praticai o que é reto. Seja justo, seja íntegro, seja sincero, seja honesto, ajudai o oprimido. Quantas pessoas estão sendo oprimidas aí por vários motivos, por várias origens, e precisamos de levar uma palavra para o oprimido. Precisamos de levar a esperança de Deus para aquele que é oprimido, para que ele crie em Deus, abrace a graça de Deus para se libertarem. E Deus diz: fazer justiça ao órfão, tratai das causas das viúvas. Naqueles dias do profeta Isaías, os órfãos
e as viúvas eram as pessoas, eram as partes mais fracas da sociedade judaica. Um órfão não tinha ninguém que o defendesse. Uma viúva pobre, casa cheia de filhos, não tinha quem a defendesse. Dependia muito de alguém. Era a parte mais fraca da sociedade judaica. Os órfãos, as viúvas. Mas eram os mais explorados. Os mais explorados de diversas formas. E o nosso Deus exorta o povo: aprendei a fazer o bem, praticai a justiça, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, tratai das causas dos órfãos. O órfão não tem pai, não tem mãe, precisa de um defensor, precisa de alguém que ajude ele. A viúva, existem muitas viúvas pobres, que não têm o que comer, não têm o alimento, não tem o necessário para a sua sobrevivência. E Deus diz: socorra a viúva. Muitas delas são molestadas, injustiçadas. E Deus nos exorta, nos convida a estendermos a nossa mão para ajudar o órfão, a viúva, o necessitado. O povo de Israel não estava fazendo isso. O povo de Israel não estava preocupado com a misericórdia, com o amor, com a bondade. O povo de Israel não estava preocupado em amar ao próximo. O povo de Israel só estava preocupado em ser rebelde diante de Deus, desobedecer a Deus, causar tristeza ao coração de Deus, causar tristeza ao Espírito Santo de Deus. Mas o povo não estava inclinado a aprender a fazer o bem, a praticar o amor, a misericórdia para com o próximo. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando esteve aqui na terra, ele disse: visitai os órfãos, visitai os enfermos, socorrei aqueles que estão nus, alimentai os famintos, providenciai água para aqueles que estão sedentos, hospedai o estrangeiro, visitai o prisioneiro, visitai o enfermo, cuidai dos necessitados de uma maneira geral. É ensinamento de Jesus. Então, meus irmãos e meus amigos, vamos aprender a fazer o bem. Vamos aprender a praticar o amor de Deus. Que o amor de Deus não fique somente em palavras, mas em ato, em ações, na prática. Porque isto agrada ao Senhor nosso Deus que está nos céus. Não sejamos hipócritas. Dentro da igreja, nos apresentamos de uma forma. Fora da igreja, nos apresentamos o contrário. Isto é hipocrisia. Desagrada a Deus. Isto é o tipo do culto que não agrada a Deus. Quantos cultos são oferecidos ao longo dos anos que Deus não se agrada? Porque aqueles que estão participando do cultos, aqueles que estão fazendo cultos, dentro da igreja se procede de uma forma, e lá fora do templo são outros totalmente diferentes. Vive na maldade, no pecado, na iniquidade, na rebeldia e na desobediência ao Senhor nosso Deus. O Senhor nosso Deus não faz acepção de pessoa. O Senhor nosso Deus nos ama. O Senhor nosso Deus nos convida que nós façamos sempre o bem. Desobedecer nunca, fazer o bem sempre. Vamos, irmãos, agradar ao Senhor nosso Deus. Vamos agradar o nosso Deus para que o nosso Deus fique alegre conosco. Para que o Senhor Jesus Cristo fique alegre conosco. Para que o Espírito Santo do Senhor fique alegre conosco. E nós fazendo o bem, amando o próximo. Não se esqueça, meu amigo, não se esqueça, meu irmão, que Jesus, o nosso Salvador, foi enviado para nos salvar. Vamos crer de coração, de verdade, no nosso Deus e receber a Deus como nosso Pai, nosso soberano, e receber Jesus Cristo, o seu Filho, como nosso Redentor, nosso Salvador, nosso Perdoador, o que nos garante a vida eterna.
Que Deus, em Cristo, nos abençoe. Amém.